começar nossa segunda atividade, o primeiro Stellium da Academia Celeste. Vou falar então um pouco sobre a minha tese. A gente combinou de discutir o quarto capítulo, mas antes eu vou dar um panorama geral para a gente não cair de paraquedas no quarto capítulo, que é um capítulo mais específico sobre a obra de Ptolomeu, né? Bom, esse é o título da minha tese, o papel da tradução na transmissão da ciência, o caso que foi traduzido de Ptolomeu. A tese defendida na PUC em fevereiro de 2010, orientada pela professora Márcia Martins. Contei também com uma banca mista, metade filosofia e história da ciência, outra metade pessoal da letra, de estudos da tradução. A professora Dana Augusto e o professor Carlos Ziller, na área de filosofia e história da ciência. E na área das letras, do estudo da tradução, o professor Paulo Brito e a professora Maria Paula Frota. Passei 6 meses em Lisboa, na Faculdade de Ciências, uma bolsa da CAPES, orientada pelo professor Ricardo Lopes Coelho. Essa tese se transformou num livro, uma versão reduzida. Justamente o capítulo que a principal parte que eu tirei para publicar o livro é o que a gente vai tratar aqui hoje e que vai ser objeto, inclusive, de mais aprofundamento no livro que a gente está preparando, eu e Marcos, que inclui a tradução dos 3 primeiros capítulos de Tetrabiblos e um estudo detalhado. Então, em função até desse nosso projeto, eu retirei isso na edição do livro referente à tese, já que eu tinha que reduzir, né? Bom, Ptolomeu, para quem não sabe ou não se lembra, século I, II depois de Cristo, compilou aí não só astrologia e astronomia, mas vários outros saberes. O que nos interessa especificamente Tetrabiblos, que é conhecido por outros tipos também, quadripartito ou a protelesmática. A obra astronômica dele também é muito importante, se destaca o Magesto, mas existem outras obras, hipóteses planetárias, a harmônica, que é mais sobre música, a própria geografia, são obras importantes também para compor um pouco aí o pensamento de Ptolomeu em relação à astronomia e à astrologia. E, né, eu acho também importante, eu estou trazendo aqui já uma parte inicial do Tetrabiblos, só para falar como é que eu tratei a astrologia ao longo da minha tese, apesar dele fazer essa distinção lá no primeiro parágrafo do texto, né, uma distinção que não é através dos seus nomes. O Ptolomeu usa muito pouco o termo astrologia e astronomia também. Quando ele faz essa distinção que a gente reconhece como sendo entre a astronomia e a astrologia, ele fala o prognóstico por meio... eu não sei se ele fala da astronomia exatamente na primeira estudos, né, que permitem fazer o prognóstico. E aí a gente normalmente distingue, né, entre a astronomia e a astrologia. A astronomia como sendo essa ciência que trata do movimento dos corpos celestes, a astrologia a relação disso, né, com as coisas terrenas. Mas o fato é que essas duas ciências já eram tratadas em conjunto e continuaram sendo tratadas em conjunto durante muito tempo. Na defesa do Thiago, eu até várias vezes falo, depois, né, quando eu tomei a palavra, eu falei que a gente tem que afirmar realmente a astrologia. Não dá para fazer essa distinção. É uma ciência com 2 aspectos, como o professor Roberto Martins, né, eu acabei adotando também essa fala, que eu acho importante. E eu, para minha satisfação, em meio aos meus estudos lusitanos, acabei encontrando um texto do Esmeraldo de Cibordes, que é um texto de um grande navegador português, conhecido como Arquivos do Lusitano, o Duarte Pacheco Pereira, o termo astrolomia. Então esse termo eu achei, além de achar fantástico, né, por si só, é claro que a gente pode fazer todo um estudo, e eu apresentei minimamente esse estudo na minha tese, sobre as modificações que os termos vão sofrendo ao longo do tempo, a língua portuguesa especificamente. Mas eu achei fantástico como esse termo representava essa mescla. Então eu adotei. Então, na minha tese, no livro, eu uso o termo astrologia, representando essa ciência com 2 faces. Porque colocar o tempo inteiro, astronomia barra astronomia. Astronomia barra astrologia. Ou ficar explicando o tempo inteiro, ou colocar só astronomia ou só astrologia, você acaba, né, dando mais valor a um do que ao outro. Então, por uma questão da economia, e é fantástico, né, esse movimento de criação desse termo. Vamos usar a astronomia, assim, passei a usar astrologia, astrônomo, tá? Fazer mesmo, considerando aquela passagem,
Uma é superior ao outro. Ele diz que a astronomia é superior à astrologia, mas que é inútil sozinha. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando eu mostrar alguns trechos, tá, do Tetrabíblios. Então, só para ficar claro aqui, então, como é que eu estou entendendo, né, essa ciência com dois aspectos. A hipótese do livro, como eu estava falando, eu trato Tetrabíblios, a hipótese da minha tese, né, eu trato Tetrabíblios como um construto histórico, tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando aqui antes. O texto vai se transformando ao longo do tempo, não só o Tetrabíblios, qualquer texto antigo, não só porque passa pela mão dos tradutores, mas porque passa pela mão de várias pessoas ao longo de 2000 anos. Enfim, não dá para a gente ficar achando que vai achar o verdadeiro Tetrabíblios ou o verdadeiro Ptolomeu. Aristóteles, então, total ficção, né? Então, o que a gente tem são reescritas mesmo, tá? E fui atrás delas que eu fui. E esse percurso, a gente, um esquematismo total, né? Para a gente poder entender de maneira didática, passa pelo período helenístico, as primeiras escritas, depois mundo árabe e finalmente mundo ibérico. Eu paro no Renascimento, apesar de apontar, partir na verdade, né, das traduções que a gente tem atualmente, mas eu parei no Renascimento ibérico. Né? Eu gosto muito dessa imagem figurativa, né, da história de Atenas, mas porque o Ptolomeu aparece ali, no cantinho. E normalmente a gente pensa que o Ptolomeu é o cara que está segurando o globo de frente para a gente. Né? Mas a gente tem que lembrar que essa é uma pintura do período renascentista e que a geografia era a ciência mais importante naquele momento. Então, o Ptolomeu é esse moço aqui segurando o mundo, né? Segurando a terra, né? E de costas para a gente, está lá com o seu... Na época ainda havia uma confusão entre o Ptolomeu como se fosse herdeiro, né, dos reis, né, que não tem nenhuma ligação, tá? O Cláudio Ptolomeu não tem nada a ver com a casa real, né, dos Ptolomeus, mas nesse período ainda havia uma certa discussão sobre isso, então por isso que ele está representado ali com uma coroa. Mas é o nosso Ptolomeu representando a sua geografia, né? Que é uma obra que foi extremamente traduzida nesse período. Na hora que eu estava procurando uma tradução do Tetrabíblios dessa época, o que eu mais encontrei foi a tradução da geografia, tá? Inclusive para o português. Bom, então voltando para o nosso Tetrabíblios, as primeiras reescritas ainda do período helenístico, tá? Porfírio, Próclo e depois, escrevi até a gente sempre encontra depois, né? Tem jeito. Aí eu descobri que ainda tinha mais uma figura importante nessa época, que é um comentador anônimo, tá? Então, do século IV, bastante mencionado, bastante comentado, inclusive pelo próprio Alexandre Gomes, que você citou agora há pouco. Então, temos aí essas primeiras reescritas, ainda em grego, tá? Ainda no período helenístico. Esse aqui é uma gravura para lá na Universidade de Salamanca, foi exposto, né? De uma edição. E, normalmente, essas publicações eram juntas, tá? Então tem o Porfírio, o Próclo e o Anônimo. Bom, as primeiras impressões do texto em grego, tá? Importante também a gente lembrar, o manuscrito mais antigo do século XIII, do Tetrabíblios, propriamente dito, porque normalmente a gente vê aí nos estudos críticos uma diferença entre o Tetrabíblios e a paráfrase. A paráfrase feita pelo Próclo, tá? Do nosso slide anterior. O Próclo fez então uma paráfrase, tá? No século V. E, na verdade, em relação ao Tetrabíblios, esse é o documento mais antigo que a gente tem. É uma reescrita do século X, dessa paráfrase do Próclo, tá? Agora, texto do Tetrabíblios propriamente em grego são essas três publicações do século XVI, de 1585, 1553 e 1581. Sendo que essas de 1581 eu coloquei minhas mãozinhas também, lá em Lisboa, tá? Tá aí uma capa, tá? Do especulo astrologia. Fala lá no latinista. Então tem a publicação em grego e a tradução latina, tá? E é um livro enorme, né? Com mais de 20 páginas, com um comentário também, além do texto em grego e a tradução latina. É uma publicação importante, né? Do texto em grego. Temos lá na Universidade, na Biblioteca Nacional. Bom, e as traduções, aí começam então as primeiras traduções propriamente ditas, né? No sentido
aí então já no contexto árabe do século VIII, há algumas traduções do grego para o árabe, não vou ficar aqui citando esses vários nomes, vocês podem encontrar isso na minha tese, no livro, vocês vão ler sobre isso. Depois temos traduções do árabe para o latim, do grego para o latim. Então, houve, né, essa mescla de traduções. Não existe uma sequência bonitinha como a gente gostaria. Então, ao mesmo tempo que às vezes você parte de um original grego e traduz para o árabe, às vezes você vai partir de um árabe para o castelhano. Tá? Então, você tem aí uma multiplicidade de traduções com originais diferentes e, evidentemente, escrito por Ptolomeu, nada mais, é óbvio. Né? E o que foi mais interessante para mim, tá, nesse trabalho, foi que uma das possibilidades que eu coloquei quando eu estudei a Portugal era procurar uma tradução em português. Na época aí das grandes navegações, tendo em vista as notícias que a gente tem sobre a astrologia em Portugal nessa época, essa relação aí dos navegadores, dos pilotos, o próprio Pedro Nunes, que é uma figura importante, matemático português, aí do período da Renascença, muito importante, aí, fez traduções também do Ptolomeu, mas não do Tetrabiblos, e muito provavelmente leu, né, o Tetrabiblos, mas eu fui em busca de uma tradução. Eu não achei uma tradução portuguesa, mas acabei achando uma tradução castelhana, essa do século XIV, que é referência a uma tradução anterior, que eu já tinha colocado aqui, essa tradução, a terceira aqui do grego claro, tá? Comentado ali no Dupuan, é uma tradução que a gente conhece muito, quem já leu o Tetrabiblos em espanhol, que a gente tem aqui, com base nessa tradução. Tá? Então, essa tradução árabe, esse manuscrito que eu achei na Biblioteca Nacional de Espanha, tá? Provavelmente teve esse percurso, tá? do grego para o árabe e do árabe para o castelhano. E o mais interessante é que esse personagem que é o tradutor desse texto, tá? Esse manuscrito também eu coloquei em minhas mãos, né? Posso dizer que foi bastante emocionante, né? Eles colocam uma almofada na tua frente, um livro deste tamanho, né? E você pega naquele material e começa a chorar, evidentemente. Né? E aí quando você começa a ler as primeiras palavras e identifica aquele texto, mas enfim, aí tentando buscar referência, é muito difícil a gente encontrar, né? É difícil encontrar histórias dos autores que viraram dos tradutores, que normalmente passam invisíveis. Né? Mas eu criei uma hipótese honesta, completei com, né, algumas possibilidades e alguns indícios que eu fui encontrando. Temos aí a possibilidade do Juan Gil, que é referido como tradutor desse manuscrito, ser o João Gil, citado em vários outros textos em Portugal, tá? Um astrólogo que transitava nas cortes portuguesas, tem várias referências a ele. Então eu faço eles transitavam nas cortes, né? Ibéricas, de um lugar para o outro. Então é muito provável que o Juan Gil seja o João Gil citado em outros textos, como astrólogo, né? Enfim, então eu teci essa hipótese honesta. Então, só para a gente fechar essa ideia geral, né, da tese, eu coloco um trecho do Pedro Nunes, como eu falei, matemático português, século XVI, importante pelos seus estudos, importante por conta dos seus estudos de matemática, de navegação, apesar de ele nunca ter entrado no navio, né? Mas é muito interessante para a gente especificamente, porque ele tem essa relação de ter traduzido algumas coisas, especificamente no trecho da geografia do Ptolomeu. E existem alguns relatos de que ele praticava astrologia também, né? Já que é uma época que a gente tem várias referências à prática astrológica em Portugal, que durante muito tempo ainda fez parte da vida acadêmica lusitana, para além de outros países que já tinham abandonado o estudo astrológico. Em Portugal durante algum tempo, pela influência aristotélica, tá? Continua ainda sendo estudado. Mas enfim, não vamos entrar muito nessa questão, senão a gente não chega no objetivo que é tratar o capítulo 4. Aqui, só para finalizar, é um trecho do próprio Pedro Nunes, que eu acho muito legal. Deixa eu esperar ele pegar aqui no branco agora. Mas
dá para mim, se você quiser ler. Eu acho legal esse trecho, tá? E porque o bem, quanto mais comum e universal, quanto mais é excelente, vendo eu que o Tratado da Esfera, que é um dos textos que ele traduziu, do Johannes de Sacrobosco, né, que você conhece, e a Teoria do Sol e da Lua, que é o primeiro livro da Geografia de Ptolomeu, são aqueles princípios que deve ter qualquer pessoa que em cosmografia deveria saber alguma coisa, por carecerem discos que não sabem latim, os tirei em nossa linguagem. Acrescentei algumas anotações para que mais facilmente se pudessem entender. Eu acho muito legal essa passagem, não só pelos dados históricos, né, e a referência ao Ptolomeu e a sua tradução, mas a motivação, né, que o leva a fazer a tradução, toda essa questão de levar o conhecimento para quem não conhece latim. A gente tem que lembrar que nessa época ele estava escrevendo para os pilotos, né, aqueles que liam, se liam, né, aqueles que liam certamente não liam latim. Então, tirar em linguagem, né, tirar em português para levar esse conhecimento para um acesso maior, toda essa ideia de popularização do conhecimento, né, que é super importante, e a gente vê isso lá em termos. Então, isso é só para fechar essa ideia geral da tese, né, do papel da tradução na profissão da ciência, antes de a gente entrar propriamente no capítulo 4. Então, só também para a gente ter uma ideia do que a gente tem do Tetrabiblos hoje, que de alguma forma serviram de fonte para essa pesquisa. Temos as edições críticas, a principal hoje, né, considerada padrão, que é do Bíblia, que a gente teve acesso depois de terminar a tradução, encontramos com a ajuda do Edil para fazer um cotejo, né, dos dois originais, para ver se tinha muita diferença, porque a gente fez a tradução em cima da edição crítica do Robbins, que é da mesma data de uma edição crítica do Bolton, de 1940, na qual o Bíblia se baseou para fazer a edição crítica hoje, que é considerada padrão, de 1998. Tá? Então, em 40 saíram duas edições críticas, e a que a gente tem mais acesso, que é mais fácil encontrar, é a do Robbins, né, que é aquela ediçãozinha verde, que é essa aqui, que aparece no último, né? Ela tá livre aí? Agora não vou conseguir colocar, não. Entendeu? Essa ediçãozinha verde que todo mundo já conhece, né? Então, a gente fez a tradução, né, Marcos e eu, em cima dos três meus capítulos, em cima da edição do Robbins, na edição do livro, em inglês, e aí eu tive a notícia dessa edição do livro, que estava sendo uma atualização da edição do Dom, e aí tivemos acesso a esse original, ele já fez o cotejo, e para a nossa alegria não tinha muita diferença, o nosso trabalho podia né, ser considerado pronto. Então. Bom, então temos essas edições críticas, algumas traduções que são derivadas então, de edições críticas, tem uma italiana, que é a da Ferraboli, se baseia na edição política do Boll, lá de 1940. A edição tem uma tradução dos 3 primeiros capítulos também, assim como a nossa, da Germânia Aljar, também nos serviu, que é essa laranjinha aqui, nos serviu como fonte importante também, a tradução para o francês. Tem uma tradução para o inglês, do Schmidt, que também é baseada no Boll, e na verdade ele se baseou nas duas, na tradução que durou muito tempo, aí ele já pôde se beneficiar com a edição crítica de 91 do Bíblia, e temos né, aqui a nossa tradução, Pinheiro e Machado, Pinheiro Machado e Machado. Eu ia dizer eu olhei assim e falei, acho que eu vou ter que colocar Machado e Pinheiro. Mas enfim, vai sair agora. Vai sair em qual? A gente quer na ordem, né? Não, a tradução, o artigo. Ah, É na manuscrita, né? Não, na Lançar no História da Natal. Ciência. Da Unicamp, Da né? Unicamp. História e Filosofia da Ciência. História O nome do História periódico. acho que é História da Ciência. Vou ver aqui. Então, ali vai sair a tradução com um pequeno comentário, com todas as nossas notas e um pequeno comentário. E provavelmente até o fim do ano nós vamos terminar o livro que tem a tradução desses 3 primeiros capítulos e aí um estudo mais aprofundado, tá? O Ptolomeu, toda essa discussão aqui sobre os estoicos e o próprio estudo dos livros, né?
Bom, hoje a gente tem aí algumas outras edições, né? Tem essa tradução conhecida, que é original também do ali do Irmã, tá? do árabe, que é essa espanhola, do Demetrio Santos. Tem uma tradução inédita feita por uma amiga minha, Carla Sachs, essa nunca saiu, uma tradução derivada da tradução espanhola, né? Tradução, é maravilhoso. A tradução do português, que é originária do inglês do Roberts, que é da Sadal Sunuri, que a gente já tem acesso também já há algum tempo. As francesas, né, Verse e Barbot, são adaptações de uma tradução francesa do século XVII. Temos as alemãs, no final do século XIX e no início do século XX, derivadas da latina, né, do Lanston, também uma tradução bastante badalada. E essas do início do século XIX, que são derivadas da paráfrase, tá? E elas circulam como tradução. Então eu trato aqui, como a corrente teórica que eu segui na minha tese, dos estudos distintivos da tradução, esse conceito da tradução presumida é muito importante, ou seja, circula como tradução, a gente considera como tradução. A paráfrase eu trato exatamente igual a qualquer outro texto considerado propriamente ou tetragramaticamente. Até porque a maior parte das pessoas acaba tendo mais acesso à paráfrase do que propriamente a tetragramaticamente. Bom, e entrando então no texto, que eu acho que é isso que vocês me pediram, eu trouxe alguns. Bom, o livro 1, são 4, o Tetrabíblos são 4 livros, né? Que a gente pode pensar em 4 grandes capítulos, né? Mas eu vou chamar de livros aqui para a gente fazer a distinção. O livro 1 ele vai apresentar basicamente as técnicas astrológicas, toda a sintaxe astrológica. Eu gostei muito do resumo que o Thiago fez na dissertação dele, com base até no meu estudo também, mas eu quero usar aqui a sua tabelinha. Mas os 3 primeiros capítulos especificamente, que foram objeto do nosso trabalho, do nosso estudo e a tradução, eles dão toda a base filosófico-científica, tá, do tratamento, de acordo com o pensamento que a gente na época tem, seus aportes aristotélicos, estoicos, que saem budistas por conta da questão do acaso, né, Marcos? É uma coisa que eu estava pensando quando vocês estavam falando. Então, o acaso vem de onde? Né? Ele fala do acaso, pelo menos. Então, não é dos estoicos, sei, dos Aristóteles? Não sei. Os Aristóteles têm Ele escala do acaso. Então, pode ser, né? Mas Mais forte no mundo. isso que eu ia falar, o budista se defende. Você toca nesse ponto na sua dissertação. Eu acho que a gente pode. Isso. Você faz até uma pergunta. Porque não tem um acaso, né? Eu estava relendo a sua dissertação, o humanismo não fala do acaso, porque ele é bem histórico nesse aspecto, mas o Ptolomeu fala. Então, seja aristotélico, seja futurista, enfim. O fato é que nesses 3 primeiros capítulos, que são a pérola do Tetrabíblos, até na distinção em relação a outros textos da época, ele vai dialogar ali, né? Os seus críticos, vai colocar uma certa fundamentação, e ali a gente vai reconhecer as influências, né? Ou aqui escolas no afiliado, ou enfim, essa mistura de alguma maneira aparece na obra dele. Está tudo aí, né? Passando com a astronomia, né? Ele começa falando sobre essa relação, as críticas, e vai defender, sim, a possibilidade de prognóstico e falar da sua utilidade. Porque muita gente, em relação a essas críticas, a principal, né, é justamente aquela que a gente estava mencionando aqui com relação aos estoicos, né? Qual é a utilidade do prognóstico astrológico? Você não pode mudar. E aí, enfim, ele vai falar, vai usar justamente a argumentação dos estoicos, né, para se preparar. A gente vai ver alguns trechos. Então, eu selecionei aqui alguns trechos, já com base na nossa tradução, tá? Que eu considero, enfim, importantes. Eu vou ler, porque eu acho que talvez, né, alguns de vocês não tenham tido a experiência dessa leitura. Então, esse é o primeiro parágrafo do tratamento. Das ciências, reescrito, né, o primeiro parágrafo reescrito por Pinheiro e Machado. Das ciências que fornecem prognóstico tem emprego da astronomia, ó Círios, 2 têm mais importância e autoridade. Esse trecho, essa
tradução foi muito engraçada, né, Marcos? Porque a gente parava o tempo inteiro para discutir, né? Logo nessa primeira frase, tudo bem, o Ciro a gente já sabia quem era, não, já sabia que ninguém sabe quem é, né? Mas o interessante aqui é que ele começa falando das ciências que fornecem prognóstico para o emprego da astronomia. Parece que tem mais de Então, um. de um conjunto de ciências, duas Duas, tem. exato. Então parece que outras empregam no céu. Exatamente. Então isso logo de cara chamou a nossa atenção, Isso é né? claro. Duas têm mais importância e autoridade. Por meio de uma delas, primeiro em ordem e poder, compreendemos as configurações usuais dos movimentos do Sol, da Lua e dos astros em relação uns com os outros e com a Terra. Por meio da segunda, usando a natureza dessas configurações, investigamos as transformações concretizadas no ambiente terrestre e na atmosfera através da particularidade natural das próprias configurações. Então temos aí a primeira definição, né, dessas duas ciências, a ciência astronômica, a ciência astrológica, que não usa esses termos, a gente também não colocou a gente, né? Tá? E essa distinção de superioridade da astronomia em relação à astrologia, mas única e exclusivamente, a gente tem uma outra passagem que fica mais clara ainda, porque uma é ciência matemática, a outra é ciência física. A gente vai mais adiante ver também. A ciência matemática, ela não só Ptolomeu, mas em vários autores da época, ela que vai garantir alguma certeza, né, com relação à posição dos planetas, aos seus movimentos. E a astrologia trabalha com ciência física. E a física, nessa época, é considerada uma ciência hipotética. Tá? Então, ela trata com as coisas que mudam. Então, a astronomia trata de movimentos circulares, imutáveis e eternos, e a astrologia trata da ciência física, as coisas estão mudando o tempo inteiro. Tá? Então, é nesse sentido que uma é superior à outra. É superior no sentido de ser uma ciência matemática, ser rigorosa, e ter a questão das medições. Exatamente. Entendido que uma é capaz de oferecer a certeza, enquanto a outra, justamente por tratar desse material, só é capaz de falar do improvável, mas não do que é certo e verdadeiro. Isso, porque eu acho que a questão do certo e do verdadeiro, o fato é, as coisas estão mudando o tempo inteiro. Então, você tem que talvez contar... o certo só. É verdadeiro. Eu acho que o interessante que ele vai trazer aqui, a gente já tinha contado isso quando o Marcos estava falando, é que ele traz outras causas, né? Então, não é só também a causa astrológica, mas eu trouxe uma passagem também, então vamos usar os poucos. E aí, eu acho que já é logo na sequência, tá? Ele fala, a primeira ciência tem a sua própria teoria, que é desejável por si, apesar de não ter a mesma eficácia que teria se estivesse combinada com a segunda. Essa ciência foi apresentada para ti, que ele está então dedicando esse livro aos Ciros, né, de maneira apodítica, da melhor forma possível, no seu próprio tratado, que é o Almagesto. Ou seja, o Almagesto foi escrito antes do tratado. Né? Sobre a segunda ciência, que não é tão autônoma, faremos agora uma exposição de acordo com o modo filosófico, né, com a preocupação, né, em fazer de maneira demonstrada, cuidadosa, rigorosa. Né? E essa questão de que realmente a astrologia não é autônoma, ela depende da astronomia. Mas, por outro lado, a primeira não tem eficácia. Não tem eficácia, eu gosto da... é inútil sozinha. Quer dizer, parece que o Nesse jogo, momento, né? parece que a autonomia, ela não se dá para nenhuma das duas e parece que há uma interdependência. Exatamente. Ou seja, a astronomia. Muito embora a primeira continue sendo superior em ordem e poder. Sendo superior nesse sentido, de que você tem ciências que você pode garantir algum vigor, enquanto outras tratam com a mundaneidade da vida, vamos dizer assim. Né? Me lembra até a diferença de metafísica e política, né? Aristóteles. A metafísica trata lá de princípios e tal, mas quem tem autoridade no mundo é a política. Alguma coisa assim, a gente pode fazer todos esses paralelos, né? E aí, só para reforçar ainda mais, né? Alguém que tenha, sobretudo, um compromisso com a verdade, não compararia a apreensão da segunda ciência com a segurança da primeira, e sempre mantém a constância dos seus resultados.
e atribuiria à segunda ciência a fraqueza e obscuridade da qualidade material presente na multiplicidade das coisas. Apareceu a noção de verdade. Né? Compromisso com a verdade, mas no sentido do modo filosófico, né? Porque ele antes falou, vamos fazer isso já com o modo filosófico. Porque parece que uma é capaz de aferir certeza, quer dizer, de aferir verdade. A outra, ela não é capaz de aferir verdade justamente porque ela vai tratar da qualidade material presente na multiplicidade das coisas, que só trata da natureza obscura. Como é que você vai aferir verdade de uma coisa que por si só é de uma natureza obscura? Eu ainda não sei se ele está falando de uma falada sobre a verdade das ciências. Eu acho que aqui ele está falando sobre o método que ele vai usar, que é o método para garantir. Mas ele não está fazendo uma distinção epistemológica entre esses dois saberes? Acho que sim. Tem uma distinção epistemológica, mas eu acho que quando ele está falando a palavra verdade aparece, é com relação à metodologia que ele vai usar, que é o modo filosófico que foi falado antes. Então, o nosso compromisso é com a verdade. Né? Então, vamos manter essa distinção, mas sabendo que são domínios diferentes. Né? Enfim, a apreensão, é o que ele fala, a apreensão aí é a apreensão no sentido histórico mesmo, né Marcos? Da apreensão compreensiva, é a catalepse. Isso que eu ia falar, não é verdade a palavra. A palavra é catalepse. Não, mas aparece a apreensão depois, ó. Tá? Um compromisso com a verdade não compararia a apreensão da segunda ciência com a da primeira. Aparece a apreensão tá lá. Essa tradução não é de Pinheiro e Machado? É Pinheiro e Machado. Então tem que ter verdade. Não, mas tem apreensão aí também. Não necessariamente a Cris é boa de tradução, no sentido de quem é teórica da coisa. Ela fala, não precisa ter exatamente a palavra, mas não precisa usar. Claro. Você Não, tem que ver. não, porque tem problema, né? O que acontece é o seguinte, às vezes a gente acaba abrindo mão de um texto que flua, né, mais amigavelmente, em função de uma sintaxe do grego. Né? O Marcos várias vezes falava coisas que eu sou português, Marcos. Porque a nossa tradução foi feita à moda medieval, né? O Marcos traduzia oralmente do grego para o português e eu colocava aquilo, eu escrevia aquilo. Né? Só que às vezes eu me deparava com coisas que o Marcos falava e eu só português. Ou seja, português na sintaxe grega. Né? Então vamos ajeitar isso aqui sem medo de mudar. A palavra é filalete. Filalete. Esse compromisso com a verdade é um amor com a verdade. É um amor com a verdade. Mas é amor que a gente achou muito pesado, muito amplo. Compromisso com a verdade. Eu acho que aí é mais no sentido, com relação ao que eu tinha falado antes. Né? Quer dizer, o compromisso da pessoa que está fazendo, tentando fazer essa comparação. São De qualquer mesmo é fila da letra. De qualquer maneira da verdade. Vocês não acharam que isso podia ser interessante por filosofia? Claro. É um jogo, né? Aí se assumiria Gente, essa tradução tem mais... Não. Essa tradução tem mais nota... Que tradução? Assim, eu até levei para um evento de tradução a quantidade de notas do primeiro parágrafo. Tipo assim, praticamente o tempo inteiro a gente foi parando para fazer nota. Ou seja, é uma tradução para acadêmicos mesmo. Explicando as nossas escolhas, quais eram as alternativas, porque isso não é. Mas acho que a gente falou isso. Porque ele está falando de filosofia dessa. E de repente ele entra com porque parece muito estruturante na palavra. Isso aparece, né? E ele fala, inclusive, se eu não me engano, ele fala de filoastrologia em algum momento. Se eu não me engano, em algum momento também aparece isso. Um dos termos que a gente considera sinônimos à astrologia, né? Se eu não me engano, parece essa. Mas enfim, vamos seguir, eu separei vários trechos, né? Aí, na sequência, ele já trocou na ordem mesmo, tá? Para a gente ter mais ou menos uma sequência. Ele vai falar, logo de cara ele já começa a falar dos críticos, tá? Então, em relação à primeira, as difamações só poderiam ser feitas por cegos, em relação à astronomia. Mas as da segunda têm motivações bem plausíveis. Isto porque a dificuldade de teorizar algumas partes dessa ciência produziu a sua fama de ser completamente inapreensível.
ou porque a dificuldade de evitar o que foi conhecido, seu intermédio, desqualificou também como inútil o seu resultado. Isso é para ser estampado numa camiseta. Isso Pérola. é fantástico, né? Então, ele já começa a anunciar, né? Ele acho muito legal isso também, né? Encontrar isso no texto do século II, ele fazendo autocrítica, né? Ele mesmo, a gente vai ver isso no Darwin também, né? O capítulo 6, que é o que a gente terminou de ler agora, 6 ou 7, sei lá. Ele vai responder aos críticos. O recurso que o Darwin usa está lá no Ptolomeu, eu trouxe aqui também, né? Para deixar registrado, que a Marta em algum momento vai ver, né? Porque eu comentei quando a gente leu sobre o apelo ao senso comum. O Ptolomeu faz isso também, separei esse trecho. Mas é muito legal, então ele está ligado, né? O Popper deve ter adorado isso também, né? E mostrar os problemas, né? E, obviamente, vai argumentar mostrando todas essas críticas, eu dou conta delas. Né? Ele vai mostrar no segundo capítulo que a astrologia é apreensível, que as duas principais críticas não é. Né? E no terceiro capítulo, que ela é útil. E aí vai usar os históricos. Né? Então vamos lá, eu vou mostrar os textos. Aqui o apelo ao senso comum, tá? Então, não é só nesse momento, em vários momentos ele vai fazer esse apelo, e aqui é no seguinte sentido. Grosso modo, percebemos que os eventos mais gerais são indicados pelas configurações mais evidentes do Sol, da Lua e das estrelas, e costumam ser conhecidos antecipadamente, até mesmo por aqueles que investigam não de maneira científica, mas apenas por observação. Eventos como as variações anuais das estações, dos ventos, que provêm de forças maiores e de ordens mais simples, são previstos não somente pelos muito ignorantes, mas também por alguns animais racionais, pois desses eventos o Sol é de modo geral a causa. Então, é aquilo que a gente estava falando também na hora que o Marcos estava perguntando do histórico, eu acho que fazendo uma pergunta, né? Tem coisas que saltam aos olhos, né? Assim, você está estudando para, cientificamente, como ele fala aqui, né? Para perceber certas coisas. Em alguns momentos ele vai fazer também um apelo aos navegadores. De alguma maneira a gente também pode pensar com relação ao senso comum. Para navegar, alguém vai discutir a importância, né? Sobretudo naquela época que não tinha GPS, né? De conhecer o movimento dos astros. Então, acho interessante uma prática que a gente vai encontrar em vários outros cientistas, né? Bom, isso também é muito interessante, né? Nem tudo pode ser objeto por um mostra astrológico. Então, eu deixo isso bem claro, tá? Ao falar não só que tem outras causas, né? E que nem tudo pode ser objeto da astrologia. Aí ele fala, a maioria, para obter lucro, julga digno confiar em outra técnica, usando o nome desta. E por um lado, engana os leigos, porque parece prever muitas coisas, até mesmo aquelas que, por natureza, não podem ser objeto de prognóstico. Tem coisas que não são objeto de prognóstico. Ao contrário do que muita gente vincula, né? Por outro lado, em razão disso, dão oportunidade aos mais esclarecidos de criticar igualmente até aquelas coisas que podem ser previstas por natureza. Ou seja, pelo mau uso, né, de alguns, você acaba queimando o filme de toda uma prática. Né? Então, acho interessante essa passagem, por vários motivos, né, até ver também no século II alguém falando, né, de astrólogo que não tem lucro, né? Isso também é interessante, né? O fato de usar outras técnicas, né, a gente pode pensar também, né, outras técnicas, sei lá, adivinhações, as bruxas existem, sei lá, né, pessoas que usam de outros recursos, a gente já ouviu histórias desse tipo, e falam que estão fazendo mapa, né, e são, sei lá, videntes, né? Então acabam de alguma maneira fazendo algum tipo de, criando algum tipo de problema para o próprio conhecimento que tem o seu objeto, né? Que tem algumas possibilidades de aplicação, mas não todas. Aqui também é muito interessante, né? E aí tem a ver com o fato de ser uma ciência física e não matemática, né? É uma ciência conjectural, assim como toda ciência física. Então tem aquela diferença epistemológica entre as duas. Sim, uma é matemática e outra é física. Né? Então, mas essa que é física, ela não é capaz de oferecer certeza. Então, sim, ela oferece a conjectura. Sim, é conjectural, exatamente. Então sim, tem aquela sem diferença. dúvida, sem dúvida. E aí ele diz, pois toda ciência que se volta para a qualidade da matéria é
conjectural. E aí que é importante também uma nota, né, sobre a física dessa época. Né? Hoje a física não é mais qualitativa. A física antiga era qualitativa, né? Coisa dos elementos, coisa de terra e água, né? Composição, aquelas coisas todas, raciocínio por semelhança. Isso era a física antiga. Então, a astrologia é uma ciência física. Tá? Então, pois toda ciência que se volta para a qualidade da matéria é conjectural, não podendo ser sustentada categoricamente. Sobretudo, ela que é composta por muitos elementos heterogêneos, como é o caso da astrologia. Além disso, de modo geral, adaptando os prognósticos registrados pelos antigos sobre suas configurações planetárias às configurações semelhantes atuais. Essa é uma passagem que ele fala sobre essas dificuldades também, né? Como a gente estava falando antes, né? Sobre a coisa do eterno retorno, né? A astrologia trabalha com ciclos, né? Com ciclos planetários. Então, ele está falando aqui da dificuldade de você ter garantias sobre o significado de certas posições, de certos ciclos, porque você não vai estar vivo para ver eles se repetirem. Né? Então, você não tem aquelas mesmas posições repetindo exatamente da mesma maneira. Então, é muito difícil você trabalhar com a ideia de certeza desse sistema. Né? Então, isso eu acho interessante, né? E aqui, a questão das outras causas, já mencionou, né? É legal ver o próprio trecho do Ptolomeu, né? Então, sobre o caráter individual, há ocorrências que não são desprezíveis nem ocasionais, mas tornam-se elas mesmas com causa. Isso se deve ao fato de que as diferenças das sementes têm muito poder quanto à singularidade da espécie. Os lugares de nascimento também causam transformações que não são desprezíveis. Além disso, considerando que as condições já mencionadas não sejam diferentes, ou seja, o ambiente, as sementes, os lugares de nascimento, os alimentos e os costumes também contribuem para o curso particular da vida. Ou seja, tem coisas que não têm absolutamente nada a ver com a astrologia e que são importantes também na decorrência, né, dos fatos. Com causa. Né? Como é que é o termo mesmo? Simatia. Né? E aí, de alguma maneira, ele vai apelar à medicina, né? Em algumas passagens, eu tirei aqui esse trecho, ele vai fazer uma comparação da astrologia com a medicina. A astrologia, assim como a medicina, né? Faz prognósticos e usa outras causas também. Ela precisa analisar, né? Para fazer uma anamnese, o médico precisa levantar a ficha do paciente, né? Então, aí ele fala, da mesma maneira que quando os médicos examinam alguém, não os recriminamos por falar tanto sobre a doença em si, como sobre a particularidade do paciente, também nesse caso não devemos desprezar aqueles que em suas investigações sobre o ambiente levam em consideração a espécie, a região, o alimento ou qualquer outro aspecto. Então, assim como a medicina, a astrologia leva outras causas em consideração. Então, acho que isso aqui também é interessante. A Beth, que eu espero que estejam nos assistindo, Beth Costa, ela fala uma coisa interessante também, que não está aqui, mas de alguma maneira está implícito, né? A ideia de que a astrologia, assim como a medicina, lê os sinais, os sintomas. Né? Então, essa também é uma aproximação que eu acho que é até mais eloquente, né, para a gente. Com relação à inutilidade da astrologia e da filosofia, aqui que a gente encontra uma passagem platônica, né? Tem lá a passagem da República, né? A gente fez isso lá na nossa rodapé, mas ele então, lá Platão, né? Ptolomeu fala. Mas se ela não contribui para obter dinheiro, fama e coisas desse tipo, pode-se dizer o mesmo de toda a filosofia, pois ela também não produz nada disso por si mesma. Não seria justo condenar nem a filosofia, nem esse tipo de prognóstico por causa disso, pois negligenciaríamos seus benefícios mais importantes. É aquela velha história que a gente volta e meia com o professor de filosofia, acaba se falando, para que serve a filosofia? Se utilidade é ganhar dinheiro, é ter prestígio, realmente, se ser útil é isso, não serve para nada. Então, bom, e aqui a parte bem histórica, né, desse trecho inicial, né, do Tratados sobre o caráter preventivo da astrologia. Ele vai falar, primeiramente, por um lado, é necessário investigar que o caráter inesperado, até mesmo das coisas que acontecerão por necessidade,
produz muito naturalmente inquietudes excessivas e alegrias extravagantes. Porém, o prognóstico habitua e harmoniza a alma por meio do exercício das coisas ausentes, como se estivessem presentes, e a prepara para receber com paz e tranquilidade cada uma das coisas que virão. É totalmente histórico, né? É isso, não precisa estar o termo, né? Exatamente. Não precisa Exatamente. Você A referência é imediata. Histórico, Totalmente. Mas é interessante que ele junta isso com outras coisas, né? É um determinismo mais fraco, né? Então, no histórico, a gente, segundo, né, essa leitura que você nos mostrou, é um determinismo forte, né? Forte mesmo. Tem até uns, eu devia ter falado, tem uns comentadores que falam de soft determinismo. Pois é, então acho que teria um determinismo fraco nos stoicismo? Já teria, especialmente no romano. Então de repente, daí então. É um pouco depois até disso, mas você poderia ler, tem um longo que tenta defender um soft, esse é até um conceito que muita gente usa, soft determinismo. Seria isso, determinismo fraco. Né? Então, enfim, se há algum determinismo como o meu, que há, evidentemente, eu acho que é muito difícil essa questão que eu coloco, muito difícil pensar as coisas em determinismo, enfim. Muito bom. Mas temos aqui então indícios de um determinismo que, olha, tem outras coisas também, né? Cultural, né? Enfim, e garantindo a sua utilidade no sentido de prevenir, como o Marcos já tinha falado bastante para a gente com relação às histórias. E aqui, afirmando mais esse caráter não determinista, né? Ou não determinista forte da astrologia, né? Como eu falo. Eu não posso falar isso. Né? Nós falamos, junto com Ptolomeu. Em segundo lugar, não se deve julgar que cada coisa acontece aos homens por sucessão, a partir de uma causa do alto, como se desde o princípio cada coisa fosse fixada por lei para cada indivíduo, a partir de algum comando indissolúvel e divino, para que aconteça necessariamente sem que nenhuma outra causa possa interferir. É aquilo que eu falei, na hora que você estava falando, né? Pô, isso é totalmente Ptolomeu, tirou de Deus. Né? Eu não sei, a gente em algum momento poderia pensar na consistência filosófica até, não sei, né? Há algum momento que ele faz esse sincretismo, né? Até onde ele está sendo coerente. A gente não parou para fazer essa análise, porque a gente, pelo que o Marcos nos mostrou aqui, né, no estoicismo, a gente viu uma coisa redondinha, né? Aristóteles a gente viu uma coisa redondinha, mas na hora que a gente explica. Isso seria quase anti-histórico, né? Isso exatamente, uma passagem. Depois de uma passagem absolutamente histórica, né? É o ecletismo típico do helenismo. O helenismo são ecléticos, né? Até o Sêneca é considerado às vezes um platônico. O epicurista, o novo epicuro em várias partes, os romanos também. Aqui eu roubo, né? Aquela passagem aquele café filosófico com o nosso atual ministro da Educação, né? Renato Janine, o evento chamado de astrologia, né? Mas não é o mesmo sentido, evidentemente que não é o mesmo sentido. Mas aqui tem uma astrologia que é um agir histórico, né? Então nós falamos junto com o Ptolomeu, não ocorrendo antipatias, que é um termo técnico ali, no Ptolomeu. Seria o oposto de simpatia, né? A ideia do ato de prevenção, né? Os eventos futuros acontecerão aos homens seguindo completamente o encadeamento da natureza primeira. Por outro lado, sendo prognosticados e bem tratados com as devidas terapias, novamente bem de acordo com a natureza e o destino, esses eventos não se realizam ou ocorrem mais comedidamente. Então existe uma forma de agir com a astrologia, né? De viver de acordo com a natureza, mas podendo, de alguma maneira, tomar algumas drogas para resolver, assim como a medicina, né? No sentido terapêutico. Ele também, na sequência, vai falar sobre, né, a falibilidade, né, da astrologia e a possibilidade das situações preventivas. Então, nós falamos junto com Ptolomeu, a meu ver, mesmo que o próprio prognóstico não seja de todo infalível, pelo menos a sua possibilidade parece ser muito digna de atenção. Do mesmo modo, em relação à ação preventiva, mesmo não sendo um remédio para todos os casos, mas somente para alguns, mesmo poucos de pequena importância, é recomendável apreciá-la, acolhê-la e considerá-la como um benefício que não é obra do acaso. Muito coerente, muito
exatamente, né? Tem essa coisa comedida. Então aqui é falível, sim, mas ainda assim tem seu valor. como elemento preventivo. Né? Bom, e aí, então, esses são os trechos que eu separei, esses 3 primeiros capítulos dos Estados mais, tá? E aqui, só para a gente ter uma ideia geral, bom, eu já tinha falado antes, o resto, então, do livro 1, ele vai apresentar a teoria astrológica, todos os elementos, planetas, signos, não exatamente casas, mas ele vai falar, né, das questões angulares, enfim, tem lá já os elementos necessários para isso. A questão da pressão dos equinócios também já aparece. Tá? Então, todo o vocabulário astrológico apresentado no livro 1, tudo que é necessário para fazer um prognóstico. Né? E sempre essa preocupação, ele o tempo inteiro fala isso, sempre buscando uma explicação conforme a natureza. Então, essa preocupação em, de alguma maneira, se afastar das explicações sobrenaturais à moda filosófica. Né? Aí no livro 2 a gente tem o que normalmente a gente chama, né, de astrometeorologia, uma etnoastrologia. Hoje em dia a gente chamaria mais de astrologia mundial, astrologia política, tem várias denominações. Ele sempre faz também, ele começa, né, da investigação geral, particular. Então primeiro dá conta dessa coisa mais geral, as questões regionais, locais, características das pessoas por determinada região. Vai falar de meteorologia também, das mudanças climáticas, como fazer previsões meteorológicas, antes de entrar propriamente na coisa particular, que seria no mapa natal, né, a partir do livro 3, livros 3 e 4. Então, o livro 2 seria então uma astrologia mais geral, né, no sentido da meteorologia e das questões étnicas e políticas e mundiais. Né? E, a partir do livro 3, a questão individual, sendo que no livro 3 ele vai tratar essa distinção entre questões essenciais e questões acidentais. No livro 3 ele vai tratar das questões essenciais, no livro 4 das acidentais. No livro 3 ele vai falar de pais, irmãos, gênero, gênios, monstros, morte de filhos, duração da vida, forma físicas, temperamento, danos físicos e doenças, qualidade da alma e doenças da alma. Acho muito legal ver que isso aí para ele é essencial. Isso é essencial, essa distinção do essencial, a distinção do essencial e do acidental, que vai aparecer então no livro 4, ele vai tratar de fortuna, dignidade, qualidade da ação, casamento, filhos, amigos e inimigos, viagens para o estrangeiro, qualidade da morte e irmãos dos tempos. Então, é extremamente esquemático, né? Um livro super, o tempo inteiro, sempre que ele começa um livro, né, que seria uma sessão, um grande capítulo, né, ele retoma o que ele fez anteriormente, mostra como é que vai fazer o próximo capítulo, então tem sempre uma introduçãozinha. É um texto super, um modelo de texto acadêmico para nós professores de meteorologia. E a pergunta que não quer calar, que eu já falo sobre isso desde a minha dissertação, talvez até na monografia, não sei. A gente vê uma mistura muito grande, né, entre argumentos que eu chamo de físicos e simbólicos em relação à astrologia hoje, tá? E tendo em vista todo esse estudo que a gente faz com os autores antigos, especialmente o Ptolomeu, e levando em consideração, né, a variação do conceito de ciência ao longo do tempo, hoje a gente ainda vê, né, muito essa argumentação no sentido da astrologia, os astros, sei lá, Saturno influencia ou causa isso, a ponto de maneira geral, no senso comum, as pessoas nem distinguirem, os astrônomos ficam revoltados, mas nem distinguirem astronomia e astrologia. Né? Então, às vezes, quando eu apresento o tema da minha dissertação, a demarcação da ciência, o problema da astrologia, mas a astrologia não é ciência, eu pensei que fosse. Sério? Então, o problema que eu estou colocando nem existe. E é engraçado, né? Depende do ouvinte. Depende do ouvinte, né? Assim, então é um negócio complicado, né? Você que está trazendo o problema para ele. Pois é, meio que inventando, parece que inventando um problema. Trazendo o pecado Isso, pros puros. Para depois salvá-lo. Para depois voltar, não, a astrologia é ciência sim. E o fato é que a gente vê hoje, de uma maneira geral, predomina o discurso da astrologia, não, a coisa da sincronicidade, união,
astrologia que trabalha com a ideia de simbolismo, não há uma influência física. Arquétipos, enfim, né? Uma coisa simbólica. Então, nesse sentido, eu coloco essa discussão. A gente pode defender hoje uma astrologia física, como a gente vê em muitos lugares, ou na confusão do argumento, ou porque realmente defende, tendo em vista que a física aristotélica foi por água abaixo. Essa é uma pergunta que você coloca, mas a única grande questão que eu tenho com o teu trabalho, você sabe que é essa. Eu registrei ela de novo, queria até colocar ela em cena, mas assim, lembrando, esta física a qual você está se repassando desse passado remoto aristotélico era um físico que não estava separado. Sim, com certeza. Isso é importante ter lembrado. Essa questão é uma questão para a gente. É óbvio que para Ptolomeu, até Newton, essa questão não se coloca. Tá? Não faz sentido essa distinção. Porque, enfim, né, a gente tinha a distinção ontológica, no celeste e no terrestre, a física era uma física qualitativa. Então, não havia, é anacrônico colocar, por exemplo, esse problema na boca do Ptolomeu. Né? Eu só trago esse problema porque é um problema que me parece absolutamente em vigor. Né? Mas, sem dúvida, nesse momento, isso em Ptolomeu é anacrônico, porque a física dele é qualitativa. Então, as duas coisas estão ali juntas, não dá para fazer essa distinção. Tá? Porque, assim, já me intrometendo na sua observação, que já é a minha questão. Assim, é interessante a gente notar que, vou até pegar as palavras do Marcos, quando ele vai explicar como é o estoicismo, né? É como se fosse 3 aspectos de uma só ciência, no caso a lógica, a física e a ética, né? Então a gente vê a grande dificuldade que a gente tem com o moderno de dar por separado algo que era visto em conjunto de maneira orgânica, né? E eu vejo que no teu tratamento do trabalho do Ptolomeu, você se dedica a ver o quanto que esses aspectos estão juntos. A minha surpresa é que quando chega no capítulo da tensão entre o físico e o simbólico, você coloca a pergunta que parece que é a tua grande pergunta. Então, e quando você coloca essa pergunta, ao invés de você dar uma resposta para a junção, você começa a procurar respostas que possam explicar a separação. E aí você começa a falar de filósofos modernos, de mitos de ensaio, ou seja, você começa a tentar tratar em linguagem com um fenômeno de construção cultural que é completamente a parte do fenômeno natural, na expectativa de poder responder algo sobre a astrologia a respeito disso. Esse capítulo, para mim, ele é como se estivesse, sei lá, fazendo feijoada e de repente parece um empado, mas peraí, mudou de cardápio, mudou de tudo, né? Então assim, eu sei que essa é a sua pergunta. Enquanto eu não responder isso para você não vai chegar. O que eu acho curioso é que temos pistas suficientes para, de algum modo, a gente pensar que a natureza tem uma linguagem, que a natureza é discurso, que a linguagem é um fenômeno natural. E as suas suspeitas são grandes o suficiente para levar você a tentar fazer um divórcio separado. Acabei virando wittgensteiniana, parabéns. Dela e da torcida do Flamengo, né? Hoje em dia, ninguém acha mais que a natureza tem uma linguagem. Eu nesse aspecto, eu já confio com o pai Platão há muito tempo. Apesar das leituras platônicas variarem, né? Mas, não dá. Então, na verdade, eu acho que eu tenho uma resposta para essa questão. Para mim, no momento atual, a gente só pode, ao contrário, né, de Ptolomeu e dos antigos, modernidade, início da modernidade, a gente podia fazer defender a astrologia como um sistema natural, um sistema físico. Mas não dá mais. A menos que em algum momento a física mude, a ciência, a física mude. Mas a física tem seus problemas, né? Problemas aí de compatibilização, etc. Né? Posso fazer outro parênteses? Mas no momento atual, não dá para a gente trabalhar com uma ideia
que a astrologia física é só A astrologia. ideia Então, é peraí, que, vamos que a ver. astrologia é uma linguagem cultural autônoma, inventada pelo Linguagem, homem né? autônomo. É isso. Deixa eu tentar fazer uma ressalva, que na verdade foi uma ressalva que você mesma fez aí agora, quando você elevou a mão à relação da medicina com a astrologia, né? E que você até lembrou que a Beth havia observado a relação que há entre os sintomas, Sistema indiciário. os sintomas com a saúde, ou seja, há uma relação do aspecto físico, da natureza, com os seus sintomas. E, na realidade, são os seus sinais, são os seus semelhos. Então, assim, a natureza tem um semelhante. Você que atribui isso. Né? Eu acho que. Bom, o que acontece é o seguinte: a gente Não, vai. eu vamos supor que essa adoraria linguagem foi. atribuir ao amarelo da pele uma outra coisa que não fosse aquilo que o amarelo da pele é quando se apresenta no corpo. Mas quando o ser humano fica amarelo, aquilo é um sinal de uma doença específica. Hepatite, Tá Sim, entendendo? aham. Então, assim, eu acho que, pensando na ressalva que você fez da medicina, e sempre com a Beth, eu acho que a medicina, não só pelo casamento que ela tem com a astrologia, mas que ela possui um repertório muito vasto de que a natureza fala. Que a natureza tem uma linguagem. Eu acho, estou pensando. Sim, eu numa- também estou aqui pensando com você. Antes de pensar nesse divórcio, que é um divórcio que vivemos, eu estou pensando na maneira de como recuperar essa relação que havia entre o que nós passamos a chamar de um divórcio entre natureza e nomos, né? Entre convencional e arbitrário criado, e entre algo que não é arbitrário e convencional, que é o físico, que é um antigo debate entre físicos e nomos da Grécia. A lei é uma lei natural, é uma lei que nós criamos. Então, se pensar a astrologia como um fenômeno cultural e pensar a astrologia como um fenômeno natural, pensar numa astrologia que é física ou simbólica, uma coisa é a parte da outra. E por que não uma astrologia que é físico-simbólica? Essa é a minha grande questão. Quando eu li teu trabalho, quando eu falei com você, eu joguei de novo, eu falei, mas você ainda continua pensando a mesma coisa. Aqui é importante, eu sei que pode ter um problema aqui terminológico, né? Porque é claro que quando a gente fala em qualquer ciência, quando eu falo em simbólico, fica muito em aberto, né? Por isso que eu quis antes falar sobre em que sentido que eu estava pensando nisso, né? Em termos da relação, né? Essa relação é física, existem relações físicas, ou é algo que a gente atribui por costume, por hábito, porque a tradição nos passou, né? Então é nesse sentido, não é no sentido. É claro que a física contém simbolismo também, exemplo, contém linguagem, né? Então não é nesse sentido. Então, Não, eu ponho todos os aspas aí no simbólico. tá, É porque, como eu sei que o simbólico é aquilo que não é o físico, tá. e como você colocou um ou entre uma coisa e outra, Talvez, Cris, se fosse botar físico ou cultural. Porque simbólico é isso, por exemplo, em Plotino, né, tem essa, em Tomás de Aquino também tem essa separação. Você pode ler os astros como uma indicação do futuro, mas não que eles estão. Mas a crítica dele eu continuaria. Continuaria. Não, estaria só mais explícita. Tá, Estaria tudo só bem. mais explícita. Eu só uso simbólico porque normalmente se fala muito, quando a gente fala de astrologia, não, astrologia é símbolo, é simbolismo, Mas que eu uso tudo que é bem, não sei simbólico. não, porque quem fala de Jung, eu acho que está pensando na simbólica física, como se não fala de cultural. Eu acho que quem ainda tenta trazer sincronicidade, esses conceitos, é muito mais parecido com Plotino, com magia renascentista, do que cultural, como você está chamando. Eu acho que cultural é uma coisa contemporânea, que é diferente até de quem tenta fundamentar a astrologia saindo da influência física e usando coisas como Jung, assim. Não sei, eu falo de orelhado, do que eu acho, né? Porque Jung não acha que é cultural. Sincronicidade é um traço da natureza. É um fenômeno, arquétipos do inconsciente Só que ele é aproxima muito o universal. arquétipo instinto. É você que entende Jung, né? É aquela ideia de participação mística.
da participação mística, então é uma coisa mais da natureza mesmo do que cultural. Eu acho que o que você fala é cultural mesmo. Então ele fala de transmissão, talvez transmitido da cultura. É transmitido, digamos, é um saber cultural no sentido de que é tradicional, de que é transmitido oralmente ou pelas. Mas é um saber tradicional vinculado a uma certa física também, mesmo que seja simbólica, mesmo. Daí a proximidade dele com o Paulo, né? Quando a Beth fala, né, você também fala de que a astrologia como poesia, como modelo narrativo, modelo narrativo sustentado por si mesmo, talvez Lacan, psicanálise, mais por aí, não sei, né? É um sistema de signos que tem uma autonomia, né, que funciona porque a gente se vê nesse sistema, né, e a gente se reconhece, aí a gente cria nele e ele faz sentido porque tem uma autonomia, esse é o termo, né? E não tem vínculo com a natureza, né? E eu acho que é difícil você achar um astrólogo falando assim da astrologia. Normalmente tem essa relação ainda com a física, como uma ontologia, como o Edil quer trazer, como o Edil quer defender. A não ser que você coloque a ideia de imaginário do Gilberto no lugar de simbólico, que tem um conceito de dinâmica que é projeto antropológico, que é justamente você lidar com as intimações subjetivas, né, em relação às intimações do meio. Quer dizer, o teu movimento pessoal, corpo, físico, a sua subjetividade em relação às intimações do meio. E se dá o trajeto antropológico, justamente a produção do imaginário. Não sei, eu estou pensando nisso agora, se toda essa relação do homem com a natureza, com o céu, se não se produz justamente essa relação imaginária, não imaginária como fantasia, como invenção, né? Mas como essa produção de símbolos dessa interação entre o homem e a natureza. Então, nesse sentido, está mais próximo da natureza do que algo, sei lá, como poderia dizer. Porque às vezes eu vejo as pessoas falarem de simbólico como se qualquer coisa fosse simbólica. Não é uma coisa superficial. Cultural também não é qualquer coisa. Mas o cultural também não é qualquer coisa. Porque é uma discussão importante também na cultura da ciência, né, entre natureza e cultura. Né? Essa distinção que os modernos postularam, né, um afastamento entre natureza e cultura, e como de alguma maneira. E acho que você está falando da eficácia simbólica lá dos Strauss, não é? Acho que está por detrás aí. Enfim, eu não ligo exatamente uma coisa da antropologia, mas eu vou mais pela questão da linguagem mesmo, a ideia de o significado está no uso, bem do Wittgenstein, né? Então eu tento afastar os essencialismos, né? De todos os tipos, né? A gente sabe, a gente agora. Então é nesse sentido que eu acabo colocando essa questão e recolocando essa questão, né? Apesar de saber de todo o incômodo não é na causa. É claro que eu não estou falando que não existe não. Quando eu estou falando de física aqui, eu não estou falando que são instâncias apartadas, né? O corpo e a linguagem, não estou falando isso. Né? É claro que as coisas se perpassam. Né? Aqui a distinção é física no sentido de influência dos astros. Existe algum tipo de como a gente vê. Raiozinho, sei lá, os eflúvios, né? Sei lá, saca? É nesse sentido que eu estou falando. Né? Então, mas você está vendo como é importante. Se a gente for falar disso, a gente tem que pensar, se a gente for defender essa física, essa influência física, a gente tem que pensar que os objetos da astrologia, os planetas, são os mesmos da astronomia. E aí a gente está ferrado. Certo. É tipo assim, eu sempre falo... Porque a astronomia hoje é completamente louca, enorme, gigantesca. Não dá para você tentar falar de influência e Saturno dentro da cosmologia. Eu sempre faço a distinção Cara, como é que você vai tirar uma coisa que eu acho interessante é que você fala de modelo alternativo. Sim, exatamente. Então, a questão da física, eu acho que ajuda também
Porque a gente Mas quer aí pensar na entra o que a gente estava arbitrariedade do conversando ciclo no linguístico, né? Falar, e daí sai um pouco dessa discussão que eu acho muito filosófica. Nunca se sabe, mas Para tem, né? uma outra discussão, porque, de fato, quando você fala, por exemplo, modelo narrativo, isso pode ser arbitrário, né? A gente pode ler hoje, quer dizer, a gente lê hoje de uma forma que não seria da época de Platão. Se na hora que teve essa ruptura, então o signo linguístico, é isso que o Cecil fala, né? Ele se rearranja, né? Então eu acho que essa ruptura, na verdade, essa discussão entre era física, a influência, agora é o quê? Né? Cultural, é o quê? Mas acho que ela também reside um pouco nessa maneira, como se eu entendi direito, sua proposta, né? Se é linguística, ela é arbitrária e ela pode mudar com o tempo. Né? Ela pode mudar de acordo com a cultura. A discussão cultural acho que realmente é melhor. Mas o meu problema é o seguinte, com relação a defender uma relação física, que se defendemos uma relação física, trabalhamos com os mesmos objetos da astronomia. E durmam com esse barulho. É assim que eu penso. Então, eu acho que é muito interessante para ter uma discussão rica, onde não haja muito barulho, é precisar aquilo que estamos chamando de natureza, que estamos chamando de efeito natural, ao natural, e aquilo que estamos chamando de produção cultural, de produto cultural, de construto cultural. Quer dizer, quando a gente tem uma ideia muito clara disso, de modo para os outros entenderem qual é o sentido que a gente está dando na natureza e cultura, eu acho que a gente pode se fazer claro. Está entendendo? Porque, por natureza, se eu for falar de medicina, no caso que você levantou a mão, eu posso estar falando de uma semiótica. Está entendendo? E o que tem isso a ver com a causa física? Só o fato de que o corpo, quando adoece, manifesta um sinal. Mas isso não quer dizer que há uma outra causa além de outra que não propriamente sinal. Que o que está em jogo é a capacidade médica de ler o símbolo, de ler o sinal. Isso é maravilhoso na medicina. Agora, isso no contexto, para discutir astrologia, como estamos discutindo sempre um grupo de pessoas interessadas, não em texto específico, como por exemplo a astrologia, né? Mas, por exemplo, o único problema, assim, o barulho com o qual eu durmo, quando eu ouço essa hipótese da astrologia como um fenômeno cultural construído, linguístico, eu não tenho problema nenhum de que a cada momento histórico, a cada autor, uma interpretação seja dada por aquele jeito, um nome diferente seja dado a coisa. A partir de hoje a gente pode convencionar que todos esses objetos que estão ligados à criança na estante eles chamam de abóbora. E a gente vai se convencionar por um arbítrio com isso, né? Por uma convenção, que a partir de agora isso vai ter outro nome. Mas aqui continua sendo. Eu lembro da palestra do Renato Danilo, e ele fala que na verdade o que acontece é o contrário. Quando se chama Saturno na astrologia determinista, você está pensando em algo. E hoje em dia, depois do Jung, você pensa em outra coisa. Então na verdade é o contrário, né? O signo é o mesmo, mas o significado mudou. O contexto cultural é tão diferente que aí aquilo que se pode predicar a Saturno num momento e no outro é tão distinto que não dá para dizer que está se fazendo uma mesma astrologia. É diferente. Uma realmente é baseada no elemento linguístico cultural e a outra, essa primeira, é baseada no elemento natural. De qualquer maneira, o que parece que está em jogo é uma astrologia que tem dois vieses. Onde de um lado tem partidários como essa, onde tem partidários como esse. E a gente tem que dormir com esse oscuro. Tá entendendo? Isso é uma questão cara, eu acho que isso é uma questão que... Tão intensamente quanto eu estou vendo agora que vocês se debruçam na discussão. Mas a minha agora pensando, a minha questão é, né, uma astrologia de um viés mais simbólico desconsidera o sistema solar, por exemplo? Essa é a minha questão, a questão simbólica. Desconsidera. Fisicamente. No final das contas, sim, né? Mas, no primeiro momento não, mas um então, diálogo, mínimo essa diálogo. é a minha surpresa. Não, um mínimo Vou diálogo. aproveitar a sua deixa. Mas
Assim, O sistema simbólico é construído sobre uma certa concepção astronômica, né? Mas não precisa tanto daquilo, larga aquilo fácil. Mas aquilo se transforma num texto, Isso. na forma de mandala, e você vai ler aquilo. Não tem nada a ver com Marte. Onde é que está a característica física? Porque a física hoje está preocupada com a constituição física, a natureza física, explosões solares. Então, abstraindo, digamos, essa parte mais qualitativa da física, na qual a astrologia sempre teve baseado, não é à toa que Marte é o briguento, porque ele é o planeta vermelho. Tirando esse aspecto, essa é a mesma indagação que eu tenho. Porque se a astrologia é só uma convenção, só uma linguagem, só um arbítrio, Isso é pouco. não estou dizendo que isso é pouco. O que me surpreende é que toda essa produção cultural é feita sobre um sistema que está lá, que tem um que está no centro, tem outros na periferia, que tem uma circunferência, e tudo isso é imutável. Deixa eu só acrescentar mutável. Júpiter deixa de fazer um ciclo de 12 em 12 anos? Não, continua. É a relação com a gente, né? Ou seja, a partir da nossa observação e a questão do ciclo, mas chamar de mutável, a gente não pode mais chamar isso de mutável. Então, desculpa. Está tudo mudando, daqui a pouco a gente também vai desaparecer Não, aqui. o dia que Júpiter deixar de fazer seu ciclo em 12 anos, a gente já deixou de existir a mulher. Sim, mas vai deixar. Vai deixar. Para Aristóteles não, para Platão não, para os históricos. Cara, desespero da Rafael tá ótimo. A cara de desespero dele. Hoje é mais fácil habitar no paraíso, então. Oi? Mais tranquilo. Mas vai, Angélica. Mas tem uma outra questão que é toda a construção do saber astrológico, isso da maneira como a gente Historicamente, não, historicamente. observacional, né? Sim. Está relacionado com a física. Pois é. Então, historicamente. Só que a gente não tem mais essa física foi por água abaixo. Faz o que com ela? É o que o Carolina fala, entendeu? Tem que não tem a nossa lenda. Né? Mas assim, o que a gente faz com isso? Aristóteles foi por água abaixo. Não, Essa física não existe físico. mais. Treinado no modelo do mundo físico. Que pra por gente água hoje abaixo. é simbólico. Certo, então até isso é simbólico. Sim. Né? Porque é um modelo do Exatamente. mas o físico Não, em si. que a parte física, por exemplo, que é chamado de astrologia sideral, tenha ido embora, porque tem um buraco negro, não tem isso, porque mudou o signo, que para mim não é problema. O problema é que essa estrutura sobre a qual o horóscopo está sendo baseado, que é a astrologia tropical, que considera os trópicos, e por isso vai formar, isso se mantém. E a astrologia, pelo menos a ocidental, toma isso como objeto de estudo para fazer suas reflexões. Esse cosmos, ele realmente não é físico, mas é ele que a gente considera. Não, Mas ele é uma estrutura. Esse cosmos não só virou papel agora não, já tinha virado papel. Ele se transforma num mapa, se transforma num texto que vai ser lido. Tá? Então, mesmo naquela época, naquela época era a física disponível. Tá? Então ela estava absolutamente relacionada com a explicação física da natureza. Tá? Falar pela natureza, pelo menos está com esse discurso o tempo inteiro, né? Vamos fazer explicações pela natureza. Tá? Só que a partir de um certo momento, a nossa concepção do mundo, a nossa que eu digo, gente, né? Enfim, né? De nós, enfim, eu sei que somos poucos, né? Enfim, algum número, outro dia tão analisada, né? Os 7 bilhões de habitantes do planeta. 4 bilhões vivem com 100 pratos por mês, 100 pratos de reais, né? Então, falar, nossa, visão de mundo é ridículo, né? É tipo assim, ridículo, né? Enfim, não vamos entrar nessa questão. Mas o fato é, a visão de mundo hegemônica, para usar o termo que nós aprendemos hoje por um ato, a visão de mundo hegemônica hoje com relação à física, explicação física né, do mundo, do planeta, do universo, não tá, a astrologia não tem mais nada a ver com isso. Então o que a gente tem hoje, mais do que nunca, se já era papel, agora é mais ainda. O que a gente tem hoje é papel. Acho que é muito legal. O que foi que eu perguntei para um aluno no primeiro mundial? Eu sempre começo o curso perguntando o que é ciência. E aí, dessa vez eu agreguei, onde está a ciência? Aí alguém me respondeu assim, eu adorei. No papel! Eu falar de literatura científica, eu adorei, né? Para falar em a ciência hoje em dia está nos artigos científicos. A gente quantifica, né? A produção nos artigos científicos. Mas quando ela respondeu no papel, eu adorei. A astrologia está no papel.
Eu diria que sempre esteve, tá? Mas ela era compatível com a explicação para a natureza, uma explicação física disponível, hegemônica, vamos dizer assim, hegemônica, tá? Hoje, a explicação que a gente tem para a natureza, a explicação hegemônica, é incompatível com o sistema astrológico. Então, o que a gente tem hoje, mais do que nunca, é o cosmos no papel, concordo plenamente. Então, é simbólico. Isso também que agregando a isso, né? Pensar na astrologia védica, por exemplo, porque são dois sistemas de interpretação que teoricamente um é correto e outro errado, se fosse, digamos, uma coisa de simplesmente física, né? Atrelado a um modelo lá que fosse físico, né? Uma seria verdadeira e outra não. Funciona, né? Acho que isso coloca também. É só pensar nos outros sistemas astrológicos, chineses também, por exemplo, né? Então, não permanece ainda uma relação física, mesmo que não seja daquela física. Por exemplo, o homem enquanto natureza, sim, aí eu concordo. de estabelecer uma relação, Não, jamais como os modernos, um ritmo, concordo. um ciclo. Criatura agora. Ela é cultural ou simbólica, ela é cultural e simbólica à medida que ela vai incorporando, ela é formal, né? Ela vai incorporando elementos da cultura. Ela vai ampliando, você vai aplicando a astrologia. Vou falar de Urano, né? Urano relacionado à tecnologia, internet, por exemplo, telecomunicações e tal. Século XIX era pensado nisso, você incorpora, você faz associação. Isso é cultural, né? Mas o físico ainda permanece. Porque se havia uma teoria, né, de um tipo de física, de um tipo de relação física do céu com o ser humano, o Ptolomeu, que durou durante a Idade Média, talvez hoje, acredito eu, a gente tenha ainda essa relação. Talvez instintiva de uma outra forma. Estou lembrando de algumas aulas do Carlinhos, quando ele falava uma pergunta que uma vez ele fez assim, se alguns animais, aves, ele fez um estudo migratório interessante, sobre as aves migratórias, se orientam pelo céu, por que o ser humano é o único que não faz isso? Por que o ser humano, porque há uma tendência de a gente negar a nossa natureza, como se a gente fosse somente produto cultural. E a gente não é só cultural, a gente é biológico. Então parece que esse físico, eu acho que tem alguma coisa de biológico, de vida biológica humana, de alguma maneira ainda em simpatia, então, de alguma se maneira que a relaciona, gente ainda não sabe. Ou a Mas gente eu é acho que estoico. se mantém ali. A gente pode defender uma física estoica hoje? Não, né? Ou a gente é estoico, beleza, ou a gente vai ter que arrumar uma outra física. Sabe? Essa é a parada, entendeu? Mas é exatamente, eu acho que A aí... minha parada é assim, a astrologia, ela é um saber que trabalha com uma situação limite, onde o natural e o cultural se chocam, e a gente não dorme com isso. Porque uns tomam partido de um lado, outros tomam partido de outro. Assim, eu gostei muito quando eu li o Latour, ele, assim, jamais tudo moderno. Eu acho que essa ideia, essa separação entre homem e natureza, na modernidade, é problemática e, na verdade, a gente nunca realizou, assim, entendeu? Né? A gente nunca realizou. Então, a questão não é separar homem e natureza, né? A questão não é separar corpo e alma, nada disso. A questão de se perguntar que homem. Tem um monte de outros que você estava falando. Que homem é esse que você Concepção separa? de homem, moço. Aonde? Tem um monte de gente que não pensa assim. Sim. E culturas inteiras não pensam assim. Então, que homem é esse? Exato. Porque se a gente for Essa pensar generalização, nessa questão só simbólica do pensamento, Antropologicamente, isso não é realizável. da prática astrológica, o que é simbólico? É simbólico, então eu preciso ficar, eu desconsidero. Não é menos, a questão é essa também, né? A gente acaba, como ele falou, isso é só linguagem. Isso não é pouco, entendeu? Esse simbólico não é menos. Faz parte também, né? Faz parte da nossa vida. O meu problema não é o fato de as nossas escolhas e práticas afetarem o nosso corpo físico. É claro que afeta, é óbvio, a gente não tem essa separação. O meu problema com relação à física é, como eu já falei, é querer defender uma física estoica. Esse é o problema. Não. Ou aristotélica. Esse é o problema. Então, qual é a noção de física que está em jogo e que, de alguma maneira, é aquela que se associa e se atrela a uma noção que nós estamos chamando de cultural?
de que maneira essas duas convivem pacificamente a ponto da gente entender isso que é astrologia. Isso me parece uma grande questão, me parece uma grande chave para compreender o que seja. Eu acho que tem uma questão que talvez até exalte essa que você está colocando, que está assim, a própria construção do saber astrológico se paralisou ali numa cosmologia aristotélica, né? Não fez essa transição para e não se atualizou nesse diálogo com as novas cosmologias. Hoje em dia, não existe uma relação de saber astrológico de pensar a astrologia a partir de uma cosmologia atual. Essa foi a colocação da Cristina. Pois é, e aí essa questão ela vem quase como uma maneira de solucionar isso. Bom, então se não é física, porque a gente, como astrólogo ou como saber astrológico, não estabelece mais essa comunicação, é uma questão de ter ficado de alguma forma paralisado, né, num determinado período, né? Então, mas então é simbólico, sabe, eu não sei, eu acho que tem uma questão que é o próprio saber astrológico não se atualizou nesse diálogo. E aí a gente faz uma autocrítica. Eu acho que a psicologização da astrologia atrapalhou muito. Século XIX. O quê? A psicologização da astrologia. Porque daí aí é uma crítica, tudo vira arquétipo, Exato. e aí é uma distorção de arquétipo, E aí eu não fosse algo, preciso mais algo dialogar com arenoso, uma coisa assim, Não, mas então teve qualquer uma coisa coisa- vale. Não, mas uma coisa muito mais grave com a astrologia foi a expulsão dela Sim, do também. saber tradicional Também. e a falta de dinheiro, né, gente? Quem que ganha pesquisa para fazer astrologia? Quem que vai ganhar milhões de reais para montar um laboratório, dar pesquisa pra gente? Olha Sim. as dificuldades da astrologia. E tem, Ah, tem um detalhe Eles ainda, têm né? essa... Tem Quer milhões de ver dólares, né? Deve ter uma grana. Pô, mas uma grana tem. Não, mas A gente- você queria colocar, porque, bom, enfim, desculpa, eu não fui querendo entender melhor que vocês estão discutindo. Claro, maravilha. Mas me parece que, como vocês falam, a astrologia parece que é um mundo fechado. E o próprio texto que você mostrou aí, do Ptolomeu, fica dizendo o tempo todo, não, eu não penso assim como os outros pensam que a astrologia é. Então, já na base do texto, um dos textos, seja o texto basilar, né, da história da astrologia, já tem embutido nele uma série de respostas a críticas aos modelos outros de astrologias possíveis que existiam na época. Então, quando vocês falam astrologia, eu fico tentando entender o que vocês estão querendo dizer, porque a própria noção ela já é cindida no próprio texto basilar. Então, então assim, a astrologia não se liga com a astronomia, mas provavelmente tem um monte de críticos de astrologia que são contemporâneos a Ptolomeu. De certa forma, ele está respondendo esses críticos. Então tem que assumir também que a palavra, esse que o Thiago está falando também, né, que ela é um signo, né, então ela recobre coisas diferentes. Não tem unicidade entre o fenômeno, entre uma essência e a palavra. Então tem uma arbitrariedade que vocês têm que levar em consideração. Cada mundo São tem um universo práticas diferentes. cultural. Então, assim, o que acontece hoje, em princípio, não está muito diferente, claro, com suas devidas proporções, mas sempre foi uma coisa polêmica, sempre foi uma coisa E muita gente, inclusive, diz que essas críticas, as quais o Ptolomeu está respondendo, né, nesses 3 primeiros capítulos, são críticas que a gente vê até hoje e que ele já respondeu, né, bastava os críticos verem. Não, é muito curioso, porque exatamente eu fiquei bastante surpreso de ver isso que o Marquinhos também colocou, a maneira como cordata, né, de falar. Porque tem olha, vocês estão também delirando, porque não é exatamente isso que é a coisa. Mas é muito curioso que tenha já no texto basilar a resposta da crítica que vocês estão discutindo agora. Isso, exatamente. Críticas que continuam, né, que continuaram na história. Capa da Veja. No né? Capa da Veja, Vem todo cá, tu ano leu o Ptolomeu? todo ano, cara, todo ano eles puxam da gaveta essa mesma reportagem, Aquele ou qualquer coisa negócio lá, parecida, das pra fazer, das botar alguma da constelações, vez, fazer alguma capa de revista, e são sempre as mesmas críticas. Eu já cansei até de pensar nessas críticas, porque são sempre as mesmas coisas, e bastava ter lido Ptolomeu. Mas enfim, vamos encerrar, né, gente? Aqui só tem algumas capas de alguns livros que acho
pouco, né? Tem que ver se tem alguma pergunta lá. Ah, é. Tem alguma pergunta? Será que tem alguma pergunta? Pois é, não sei. Tem... 3 pessoas vendo. Sim, a gente vai fazer 20 minutos de intervalo e volta no próximo link, então. Muito bom.